começar? Pode. Já está aqui, estamos sendo gravados. Bem, olha só. Então, assim, né, na aula passada a gente fez a nossa vista e depois da vista a gente também fez uma breve introdução sobre os modelos que a gente vai começar a falar na radioterapia. Então, a gente falou sobre equipamentos de ortovoltagem, falou sobre equipamentos de cobalto, né? Que são as primeiras aplicações da radioterapia externa, né? As primeiras aplicações dessa radioterapia à distância. Então, quando a gente começa a falar de teleterapia mesmo, que a gente tem hoje de carro-chefe, é o acelerador linear, né? São os equipamentos de aceleração linear, que eles são capazes de emitir fótons, são capazes de emitir elétrons, dependendo da modalidade de tratamento que foi escolhida para o paciente dentro daquele planejamento radioterápico que o paciente vai passar. Então, hoje a gente vai começar a discutir sobre a profundidade que é o acelerador linear, né? Então, se alguma coisa assim que eu falei para vocês na aula passada, era assim que o equipamento de cobalto, ele era um equipamento muito mais simples se a gente fosse comparar em relação ao acelerador linear, né? Ele precisava de menos manutenções e manutenções muito menos específicas do que era o acelerador linear. O acelerador linear é um equipamento muito mais moderno, né? É um equipamento que atua numa faixa energética muito maior, né? Ele precisa, então, de uma estruturação física muito potente para garantir o seu funcionamento. E aí a gente vai ver que, a partir dessa reflexão, então, de que esse acelerador linear, né, ele funciona, então, numa forma muito mais rebuscada do conhecimento, muito mais rebuscada da informação, a gente vai ver as especificidades dele, né, e por que é tão variado o que a gente encontra de técnicas para o acelerador linear, né? Por que a gente encontra MRT e GRT, a gente encontra radiocirurgia, a gente encontra outras modalidades do tratamento da radioterapia que usam o acelerador linear como estrutura base do seu funcionamento. Então, vou aqui projetar para vocês. Essa aula aqui, ela já foi encaminhada para vocês, eu acredito que todo mundo talvez já tenha recebido no grupo, ou algumas pessoas receberam, assim, até por e-mail. E eu vou começar a falar com vocês. Então, a gente está falando sobre as técnicas de radioterapia, né? A gente discutiu inicialmente sobre os equipamentos de ortovoltagem e discutiu sobre o equipamento de cobalto, né? Agora a gente vai começar a falar sobre aceleração linear. Então, os aceleradores lineares, eles têm uma primeira aplicação pelo Donald Cash, né? O professor Donald Cash é um grande gênio. Ele idealiza esse acelerador linear, né? O Donald Cash, ele foi, então, um físico muito significativo quando a gente fala dos avanços da radioterapia. 13 anos depois, então, 1953, mais ou menos, a gente tem ali um primeiro acelerador linear que emite fótons, e a partir dos anos 60, a gente tem, então, o feixe de elétrons. Então, os aceleradores lineares, eles têm avanços, né, físicos muito significativos dos parâmetros do feixe, do modo do feixe, a radiologia digital, né, por ter tido avanços muito significativos, né, por ter tido avanços muito significativos na computação e na tecnologia, a gente vai ver que eles estão totalmente relacionados a métodos computacionais, né? Então, aquilo que a gente tinha problema no equipamento de ortovoltagem, né, que a gente não conseguia isolar uma tensão muito significativa, não conseguia administrar uma quantidade tão alta de quilovoltagem, a gente não tinha mais esse problema com o acelerador linear, porque com a aceleração de elétrons, né, que é nada mais, nada menos do que isso, uma movimentação muito alta de elétrons. Então, elétrons se movimentando em altíssima velocidade dentro do equipamento, a gente conseguia, então, gerar feixes muito mais potentes, mais específicos, que conseguiam gerar feixes de raio-x extremamente energéticos, né, que estavam ali atuando na faixa da mega eletrovoltagem. Então, aqui é um exemplo de um acelerador linear. Isso aqui é um exemplo de um acelerador linear da Varian, né? A gente tem
algumas empresas de aceleração linear, dentre elas duas principais. Assim como a gente tem para o raio-x, para a tomografia, a gente tem a GE, a Philips, a gente tem a Siemens, né? Para o acelerador linear, a gente tem a Electra e tem a Varian, né? Assim, que fabricam, né, o que existe de mais avançado em aceleradores lineares. E esses aceleradores, eles têm nomes, né? Então, existem equipamentos que são Mevatrons, existem equipamentos que são Clinacs, né? Que é o exemplo desse aqui da Varian. Bem, então, o acelerador linear, ele funciona, a gente vai conversar, obviamente, hoje, né, sobre tentar falar um pouco sobre essa estruturação física do acelerador linear, né? Mas o acelerador linear, ele está fortemente associado à produção de elétrons, né, resultando na movimentação de micro-ondas que fazem com que esses elétrons viajem em altíssima velocidade, né? Esse fundamento é exatamente igual ao fundamento de realização do feixe de raio-x, então o acelerador linear ele não está imune daquele funcionamento do raio-x que a gente conhece. Uma questão muito interessante do acelerador linear, né, é que ele tem a capacidade de emitir fótons também. Então, assim como o tratamento pode ser feito com elétrons, né, de raio-x, pode ser feito também com fótons, né? E isso é uma variação, né, ou emite elétrons ou emite fótons, que obviamente só mesmo uma estrutura física de um aparelho assim muito moderno era o que ia permitir isso, né? Porque isso faz parte de um fundamento físico muito bonito, né? Esses fótons, eles são mais energéticos do que os fótons de cobalto, né? De radiação gama. E isso acaba implicando na prática como uma dose menor no paciente, uma dose menor nos tecidos ali às proximidades do paciente. Só que aí o acelerador linear, por esses vários motivos que a gente vai conversar hoje, ele é um equipamento muito caro, né? É um equipamento que tem uma mão de obra assim, muito específica, né? Uma coisa muito interessante que a gente vai ver na radioterapia é isso. A gente vai ver de uma forma se existe assim, ouçam essa lição, se existe um setor da radiologia que faz muita questão de mão de obra qualificada, esse setor é a radioterapia. Então, na radioterapia, a gente vai ter pessoas que, em geral, são graduadas, né, fizeram faculdade, pessoas que são especialistas, né? Na radioterapia, tornou-se quase uma exigência a gente lidar, a gente ter ali no nosso ambiente de trabalho pessoas que são formadas e pós-graduadas, né? Exatamente porque entende-se que é necessário uma mão de obra mais qualificada para manipular esses equipamentos, para trabalhar com os fundamentos físicos, para entender os fundamentos físicos, e por isso é um lugar que a gente não encontra pessoas que não sejam especialistas. Em geral, as pessoas que a gente encontra na radioterapia são pessoas que realmente estão qualificadas a lidar com o serviço, né? Bem, disse de uma forma didática, com o tratamento com acelerador linear, que a gente divide o tratamento para lesões mais profundas ou lesões mais superficiais. Então, a gente diz assim, o tratamento com elétrons, né? Como os elétrons eles não são tão potentes quanto os fótons, então, em geral, o tratamento com elétrons é feito para lesões que não são tão profundas. Então, alvos que são superficiais. Dentre elas, linfonodos cervicais e lesões de pele, né? A gente já falou sobre isso, né? Sobre o que era considerado profundo. Então, é considerado superficial até 5 centímetros de profundidade, e a partir de 5 centímetros de profundidade, a gente já considera profundo, né? Os elétrons, então, eles são utilizados para lesões de pele que tenham até 5 centímetros de profundidade. Isso vai resultar no tratamento desses linfonodos cervicais e lesões que sejam infiltrativas na pele, que sejam mais superficiais. Esse slide eu gosto de colocar ele aqui, porque ele é um slide bem didático, né? Isso aqui não é 1% do que é a movimentação do elétron no acelerador linear, né?
do que são as estruturas que garantem com que esse feixe ele vai existir aqui, é freamento, tá? Não sei por que está escrito freia. Então, esses elétrons, eles são aquecidos no filamento, que a gente já conhece, né? No filamento de tungstênio. Esses elétrons, então, viajam num tubo a vácuo, né? E existem vários pormenores aqui que fazem com que esse elétron ele se concentre, né? E não perca a direção para que ele chegue num alvo, né? E quando ele chega nesse alvo, ele se choca com esse alvo e isso resulta no raio-x de freamento, né? A partir de um fenômeno famoso, que é aquele fenômeno de freamento Bremsstrahlung. Então, essa energia ela está na faixa da mega eletrovoltagem, né? Não meramente pela velocidade, mas sim também pela quantidade de elétrons acelerados, né? Pelo ambiente muito específico que faz com que esses elétrons sejam direcionados para se chocarem com o alvo. Então, aqui a gente tem a estrutura de um acelerador linear. Esse acelerador linear que a gente está vendo aqui, ele é da Electa, né? É a outra empresa concorrente da Varian. E a gente vai ver, então, que os aceleradores eles se comportam de várias formas, né? Então, a gente tem o Mevatron, que é um acelerador linear da Siemens, por exemplo, né? Mas dentre os grupos principais, a gente vai ter os aceleradores da Electa e da Varian, né? Aqui eu quis colocar essas imagens só para vocês verem assim como é que funciona a estrutura do ambiente de um paciente que vai tratar cabeça e pescoço. Então, esse paciente é imobilizado, né? Ele é colocado numa mesa. Nessa mesa a gente tem as marcações da área do paciente. Então, isso aqui, essa rede que está no rosto do paciente, é o que a gente chama de máscara termoplástica, né? Então, esse paciente ele precisa ficar bem imobilizado, e isso vai ser possível a partir do uso dessas máscaras termoplásticas. Então, essas máscaras, elas são de plástico, né? Naturalmente. Elas são aquecidas em banho-maria e elas ficam bem molinhas, assim, flexíveis, né? E essas máscaras são moldadas no rosto do meu paciente para que seja uma ferramenta utilizada na imobilização do meu paciente. Então, essa máscara, ela é sinalizada, né? De onde são os olhos do paciente, de onde entra o feixe, de onde sai um outro feixe, e isso é fixado nessa mesa para garantir com que esse paciente não se movimente, né? O acelerador linear ele faz movimentos muito semelhantes ao equipamento de cobalto, como a gente conversou, dentre elas, né, a rotação desse Gentry aqui. Então, esse Gentry ele rotaciona de um lado para o outro, né, fazendo com que o tratamento possa ser um tratamento de múltiplos isocentros. A gente conversou isso já na aula passada. Então, os múltiplos isocentros, né, garantem vários ângulos de entrada daquela quantidade de radiação que está sendo dada para aquele pacientinho. Então, o fato de ter múltiplos isocentros, a gente consegue otimizar mais essa dose. Então, o equipamento roda para um lado, administra a radiação entrando por esse ângulo aqui. Depois ele rotaciona e fica aqui na frente, e uma outra porcentagem entra mais anteriormente, e assim sucessivamente, né? A gente tem o Clinac, que é um equipamento da Varian, que também funciona muito semelhante, né, a sua estruturação geral aos aceleradores lineares que a gente conhece já. Ele também tem esse mesmo sistema de marcação, em que a gente tem essas sinalizações em laser, né, muito semelhante ao que a gente vai encontrar na tomografia. E aí a gente vai começar a conversar agora de como é que esse feixe é gerado dentro desse bração aqui, né? Porque o que a gente vê, o que a gente sabe é a saída do feixe aqui que vai tratar o paciente, né? Mas como é que esse feixe é gerado, né? Desde aqui de trás, como é que ele atravessa esses elétrons, caminham por tudo aqui, o que que tem aqui dentro que faz com que isso gere o feixe de radiação. Então, a primeira coisa assim, o acelerador linear, o setor de aceleração linear, ele é dividido em 4 áreas, assim, vamos dizer assim. A gente tem a área principal que a gente conhece, que é o Gentry, né? Esse Gentry, ele está vinculado a uma estrutura básica, essa estrutura externa aqui atrás.
essa estrutura aqui de trás, a gente vai chamar ela de drive stand. Na frente desse gantry, abaixo, né, permitindo com que haja essas movimentações para cima, para baixo, para frente, para trás, a gente vai ter a mesa de tratamento. Então, essas 3 estruturas, elas são integradas dentro daquela sala. A gente vai ter um modulador que vai funcionar como um regulador para estabilizar esses elétrons que vão ser gerados aqui. E lá fora da nossa sala de tratamento, a gente vai ter um console de comando, né? Esse console é um console de controle que vai estar vinculado, né, às marcações que foram feitas na mesa do paciente, né? Eventuais angulações que precisam ser realizadas, a quantidade de radiação administrada, o tempo que esse paciente vai ficar recebendo essa quantidade de radiação, qual que é o ângulo que vai ser feito inicialmente, qual é o ângulo que vai ser feito posteriormente. Então, a gente tem essas 5 estruturas básicas formando o setor de aceleração linear, né? O setor de radioterapia para radioterapia externa. Só um minuto, aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente tem 2 empresas principais que fazem aceleradores, né? Os aceleradores, eles possuem as suas estruturas muito semelhantes. Então, isso aqui é um acelerador da Elekta e esse aqui é um acelerador da Varian, né? São as empresas carro-chefe que a gente tem hoje no setor de aceleração linear. Só que como eu queria falar para vocês, a gente é importante, quando a gente está falando de radioterapia, é importante a gente sair da nossa casinha e a gente começar a entender fisicamente esses equipamentos e por que é tão grande da gente compreender ele, né, para que a gente tenha segurança na manipulação dele. Então, para que o feixe seja gerado num acelerador linear, vamos dizer assim, a gente divide, né, a composição desse feixe em classes. Então, assim, para que o feixe de raio-x seja gerado no acelerador linear aqui para o meu paciente que vai receber aquela quantidade de radiação, a gente vai ter um sistema para a geração desse feixe que é só associado à injeção desses elétrons. A gente vai ter também um sistema associado à radiofrequência que vai ser utilizada. Vai ter um sistema de tubos, guia e aceleração, né? Sistema auxiliar à formação do feixe. Um sistema de transporte do feixe. E, finalmente, quando esse feixe foi gerado e já vai ser administrado no paciente, a gente vai precisar de um sistema de colimação e monitoramento. A gente vai precisar ter certeza da quantidade diária que aquele feixe ele está cometendo naquele paciente e vai precisar ter um sistema efetivo no monitoramento desse feixe. Tem que saber monitorar esse feixe para garantir, então, segurança para o paciente que vai estar fazendo essa técnica aqui embaixo. Então, professora, Oi. Você poderia falar de novo aí sobre o tópico 2 aí que eu perdi? Que eu estou dirigindo aqui, eu não tive como parar aqui, eu perdi só. Posso falar. Vou falar todos de novo. Okay. Olha lá. Então, a gente tem... eu estou falando aqui que quando a gente forma o feixe, né, não é um sistema absolutamente simples de movimentações de elétrons, né? Na verdade, a gente divide, né, o feixe em componentes. Então, a gente tem um sistema, por exemplo, de injeção dos elétrons, né? Um sistema referente à geração da radiofrequência associada às micro-ondas que vão ser geradas e movimentar esses elétrons, né? Esses elétrons eles vão precisar caminhar no número 3, né? No tubo guia, no tubo a vácuo, que é um tubo bem longo quando a gente está falando de acelerador linear. Sistemas auxiliares para que esses elétrons não se percam e não desviem do caminho até se chocarem com o alvo. Sistema de transporte do feixe. E, por último, quando esse feixe já for administrado no paciente, a gente vai precisar de um sistema de colimação e um sistema de monitoramento desse feixe. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar, obviamente, né, aqui ninguém é físico, médico, né? Entretanto, a gente tem que estar familiarizado com os termos que a gente vai encontrar
quando a gente fala de aceleração linear. Então, existe uma estrutura dentro do acelerador linear. Essa estrutura é o canhão de elétrons, né? O canhão de elétrons não é nada mais, nada menos do que como se fosse um canhão mesmo. Ou seja, num canhão, a gente emite alguma coisa, né? A gente joga uma bomba. Então, esse canhão de elétrons, ele tem exatamente essa finalidade, né? Lançar esses elétrons para que esses elétrons sejam acelerados no tubo acelerador. Então, o que esse canhão de elétrons vai ter, né? Esse canhão de elétrons vai ter o filamento de tungstênio, esse filamento é um filamento aquecido, e à medida que ele aquece, né? Quanto mais ele aquece, mais esses elétrons se agitam, e mais esses elétrons vão poder ser emitidos por conta desse calor. Então, esses elétrons, eles são emitidos, né? Por conta desse calor do cátodo aquecido. E esse cátodo aquecido não é nada mais, nada menos do que o filamento de tungstênio. Então, a partir desse aquecimento, esses elétrons, então, vão estar preparados para serem acelerados no tubo acelerador. Uma outra estrutura associada a esse sistema de injeção é o que a gente vai chamar de magnetron. Então, o magnetron, ele é o que a gente vai dizer que é um oscilador, né? O que significa oscilar? Ou seja, ele tem a capacidade de variar a sua atividade, né? Oscilador significa isso. Prestem bem atenção. Significa que uma hora está alta atividade e uma hora depois essa atividade fica mais baixa. Só um minuto, tá? Aqui. Então, significa que essa hora, que a atividade em um momento fica alta e um momento essa atividade fica baixa. Então, o oscilador, né, o magnetron, ele tem esta finalidade que vai oscilar o que exatamente? Então, quando a gente está falando de movimentação de elétrons, a gente está dizendo que, por conta da alta potência que esse equipamento tem, ele tem a capacidade de gerar micro-ondas, né? E essas micro-ondas, elas sofrem influência do máximo e do mínimo de uma aceleração que um elétron pode ser promovido. Então, esses magnetrons, né, as estruturas do magnetron, garantem exatamente o que a gente está vendo aqui dessa curva. Então, a gente está vendo aqui um momento de máxima aceleração e um momento de desaceleração. Essa movimentação não é nada mais, nada menos do que a direção da propagação do feixe. Então, esses elétrons, né? Esse elétron movimentado, ele muda de posição, ele se comporta de forma diferente, completamente dependente do momento de oscilação. Então, se a gente for olhar aqui nesse momento da máxima aceleração, o elétron está aqui no meio da máxima aceleração, né? À medida que o feixe vai se propagando, esse elétron ele vai caminhando para uma desaceleração. E essa movimentação de oscilação é possível apenas porque a gente tem dentro do equipamento um oscilador de alta potência, né? Então, isso vai funcionar mais ou menos assim, né? A gente vai ter aqui no meio, né, o cátodo que vai ficar aquecido e vai emitir esses elétrons. E aqui a gente vai ter um magnetron com esses intervalos fazendo essas oscilações eletromagnéticas para que esses elétrons sejam ejetados e possam seguir o que a gente vai chamar de tubo acelerador, né? Bem, a gente tem uma outra estrutura dentro do acelerador linear, né? Essa estrutura, ela é o clastron, que a gente chama, e o clastron é um amplificador de micro-ondas, né? O que é um amplificador? O amplificador é uma estrutura utilizada para aumentar um determinado sinal. Então, como a gente está falando que o magnetron tem a capacidade de fazer essa oscilação das micro-ondas, né?
essas microondas elas vão ficar amplificadas, ou seja, elas vão ficar aumentadas, prolongadas, porque a gente vai ter o claustro. Por que essas estruturas tão específicas? Por que no acelerador linear a gente lida com estruturas que são estruturas tão específicas? Lembrem sempre disso, né? Quando a gente está falando de mecanismo de geração de feixe na radioterapia, a gente não está preocupada meramente com a intensidade de um determinado feixe, se ele vai ser penetrante ou se ele não vai ser penetrante, que é o que a gente se preocupa quando a gente lida com os equipamentos diagnósticos, né? Se esse feixe é um feixe mais específico, se ele é um feixe mais penetrante, se ele vai gerar uma imagem de qualidade. Por que na radioterapia existe, no próprio equipamento, estruturas tão diferentes da radiologia? Por que tudo na radioterapia precisa ser amplificado e devidamente acompanhado na geração do feixe? Porque esse feixe, além dele ser um feixe energético, ele precisa ser um feixe de muita qualidade. Ele precisa ser um feixe muito específico. Quanto mais específico ele for, quanto mais energético ele for, muito provavelmente as doses do paciente podem ser reduzidas por competência daquele feixe de radiação que está sendo irradiado naquele paciente, né? Então, a gente vai ver isso. O claustro, então, é essa estrutura que garante essa amplificação dessas microondas, né? E a gente vai ver que ele tem duas cavidades, né? Então, ele vai funcionar basicamente dessa forma. Então, a gente tem essa primeira cavidade, que a gente vai chamar de buncher, e essa primeira cavidade que a gente vai chamar de Kacher. Então, nesse momento, no primeiro momento, e aqui isso vai funcionar mais ou menos assim. Então, aqui a gente tem os elétrons, né, que foram aquecidos termionicamente no cátodo, eles são ejetados e eles entram, então, nesse tubo acelerador. E dentro desse tubo acelerador, o que a gente vai encontrar é uma análise das microondas que vão direcionar esses elétrons aqui, ó. Os elétrons, eles estão aqui nessa faixa vermelha. Então, a gente tem as microondas entrando e a gente tem as microondas saindo, para que, finalmente, esses elétrons que navegaram nesse tubo acelerador, eles se choquem e sejam coletados para que alcance aquele paciente, né? Como eu falei para vocês, na radioterapia, a gente se preocupa muito com a qualidade daquele feixe. Por quê? Porque, às vezes, a velocidade que o elétron sai daquele filamento de tungstênio não é igual. Por exemplo, existem elétrons que eles são mais lentos, né? E existem elétrons que são mais rápidos. O que é a necessidade da presença desse claustro? Como ele atua no sentido de amplificar essas microondas, ele funciona como se fosse um regulador da velocidade desses elétrons. Então, por exemplo, os elétrons que são muito rápidos, quando eles entram no claustro, eles são retardados. E os elétrons que estão muito lerdos, eles são acelerados. Qual é o resultado disso? O resultado é concentrar todos esses elétrons e não fazer com que eles se percam, ou que um elétron chegue primeiro no alvo e se choque e gere um feixe de raio-x menos energético. Quanto mais juntos eles chegam, quanto mais sincronizado esses elétrons chegam no alvo, mais energético é o feixe que é gerado, né? Então, à medida que esses elétrons vão chegando na porção final, né, que é a porção do Kacher, a gente vai ver que eles começam a se desacelerar para que finalmente eles possam provocar o choque ali, né?
Esse princípio é um princípio da conservação da energia, é aquele princípio que a gente fala que a energia nunca se perde, né? Ela sempre se transforma. E como esses elétrons estão vindo em altíssima velocidade, né? Essa energia a gente classifica ela como energia cinética. E aí, quando eles chegam lá no final, isso é convertido em micro-ondas, né? E as micro-ondas são fundamentais para que haja um direcionamento adequado desses elétrons. Bem, uma outra estrutura muito importante quando a gente está falando de aceleração linear é o tubo-guia, né? O tubo-guia não é nada mais, nada menos do que um tubo que guia as ondas de radiofrequência até o tubo acelerador, né? Esse tubo-guia, ele é nada mais, nada menos do que aquele princípio da ampola de raio-x, né? Em que tem que ser criado um ambiente a vácuo para que haja melhor movimentação das cargas internas a ele. Esse tubo, ele deve ser a vácuo, mas ele pode estar com um gás. Esse gás é o que a gente chama de dielétrico. Esse gás dielétrico é um gás de enxofre, e esse gás, ele chega a ser até 2 vezes maior do que a pressão que a gente vive aqui na pressão atmosférica, né? Então, como é que é a estrutura desse tubo acelerador, né? Então, a gente vai ver isso aqui de uma forma muito curiosa, né? Quando a gente pensa no equipamento de aceleração linear, né, e vê ele com uma estrutura tão grandiosa, vê ele com uma estrutura muito, muito grande, a gente pensa assim que o tubo de aceleração de elétrons tem assim 1,5 metro, 2 metros, né, que acompanha ali todo aquele sistema de gantry do equipamento. Mas não, né? Esses tubos eles são variados. Eles podem, não está aparecendo para vocês, né? Eles podem ter uma variação, por exemplo, para equipamentos que são menos potentes, eles podem ter uma variação que começa ali mais ou menos em 30 centímetros. E para tubos que vão sendo maiores, né, de potência maiores, eles chegam assim até 1,50 m, mais ou menos, né? 1,5 m para as máquinas que são de até 25 megaelectrovolts. Mas, por exemplo, para aquilo que a gente usa na rotina, que é o que a gente vai encontrar em larga escala no Brasil, né, máquinas de 4 megaelectrovolts, esse tubo acelerador, ele tem, assim, 30 centímetros de extensão, né, 30 centímetros de comprimento. Bem, então, esse tubo acelerador, ele funciona nesse princípio aqui. Eles são esses pequenos tubos de cobre, né, em que os elétrons eles vão caminhar dentro dele, né? E aí ele contém pequenas aberturas de separação, né? Que fazem variações de carga exatamente para o elétron não sofrer influência de carga. Então, cada vez que o elétron, por exemplo, passa por dentro do tubo acelerador, quero que vocês prestem atenção nessa figura, tá? O elétron está saindo, ele vai entrar dentro do primeiro tubo acelerador. Então, quando ele entra nesse tubo acelerador, a carga que fica desse tubo acelerador é negativa. Por quê? Porque negativo com negativo, o elétron não é atraído para lá. Então, o elétron fica aqui no meio mesmo. Só que aí o elétron é atraído para onde existe carga positiva. Então, ele sai para onde tem carga positiva. Quando ele entra lá, novamente a carga muda. E aí o elétron não muda a sua rota, simplesmente porque toda vez que ele passa no tubo acelerador, a carga está negativa, né? É como se a gente estivesse repelindo esse elétron. Não muda a tua rota. Vai reto, porque a movimentação deste elétron por esse tubo tem uma finalidade. E essa finalidade é ele se chocar com o alvo, né? Nossa, como ficou ruim essa imagem. Aqui tá melhor. Não sei por que essa imagem ficou assim, não. Como é que é esse sistema de montagem do gantry, né? A gente tem aqui 2 tipos de aceleradores lineares. Esse aqui é de alta energia e esse aqui é de baixa energia. Então, esse aqui de alta energia, se vocês olharem, olha só o tubo acelerador aqui. Tubo acelerador bem prolongado, né? E o feixe gerado,
O feixe é gerado assim, ó. Esse elétron vem, ele faz uma curva aqui em cima, ele se choca com o alvo e o feixe é gerado. Isso aqui é acelerador de alta energia, são esses de 4, 5 megaelectrovolts que a gente tem usado, né? Aqui nos sistemas de baixa energia, o elétron vem direto e se choca com o alvo. Ele não precisa dar essa pirueta que a gente vai encontrar nos aceleradores de alta energia, né? Então, a gente vai encontrar os sistemas que a gente conversou, né? A gente vai encontrar o canhão de elétrons, né? Aqui, inicialmente, na base, na saída desse feixe. Um tubo de aceleração cercado com esses pequenos diafragmas que vão conduzir esse feixe, né? Até a chegada do alvo. A gente vai ver que esses sistemas, eles são cheios de regulagens, né? Para garantir com que esses elétrons, eles não se percam nesse caminho. A gente tem um sistema de bobinas direcionadoras que, quando esses elétrons eles saem do tubo, eles vão ser direcionados para se chocar bem aqui com essa estrutura, né? Essa bolinha que a gente está vendo aqui, sabe o que é isso? Isso aqui é o alvo, né? Isso aqui é a porção do ânodo, que vai fazer com que esses elétrons que vieram do cátodo, eles sigam, sejam direcionados nas bobinas, façam essa pirueta e se choquem. Quando eles se chocarem com esse alvo, a gente vai ter um sistema de filtração, né? Esse sistema de filtração é como se fosse um sistema cônico para filtrar esse feixe. Então, só vai passar para baixo os feixes que forem realmente específicos e energéticos, né? E aí a gente tem, depois da filtração, um sistema de colimação. Esse sistema de colimação é um sistema integrado com o planejamento, né? Um sistema de colimação. Isso é um avanço, um dos maiores avanços assim que a gente vai encontrar na radioterapia, e especialmente quando a gente fala de equipamentos de aceleração linear. Um dos maiores avanços que a gente vai encontrar é o sistema de colimação multi-leaf, né? O sistema de colimação multi-leaf, eles são lâminas. Essas lâminas, elas têm a capacidade de se movimentar uma a uma, né? Elas se movimentam uma a uma e elas se moldam conforme for o tamanho daquele tumor, né? Essas lâminas, em geral, são lâminas de tungstênio, são muito caras, né? São bem caras. Quebrar uma lâmina, fazer a manutenção da lâmina é muito caro. Entretanto, né, como elas se moldam conforme for o tamanho daquele tumor, isso garante uma segurança muito grande da distribuição de dose, né? Então, os colimadores multi-leaf, que é o que a gente encontra nesses super equipamentos de aceleração linear, eles são uma margem de segurança muito grande, né, para os profissionais ali que estão planejando, que estão administrando doses de radiação naquele paciente, né? Oi. Me tira uma dúvida. Pelo que eu percebi, então, tem que ser tudo muito minuciosamente correto referente ao equipamento, né? Como que faz? É feito um controle, testando se está indo a energia correta, se está saindo tudo correto? Ótima pergunta, Mi, muito bom. No setor de radioterapia, o que a gente encontra é sim um sistema de muita segurança do equipamento, né? Então, esses equipamentos, eles passam por vários testes. Eles passam por testes de calibração diários, eles passam por testes semanais, eles passam por testes que são de 3 em 3 meses, eles passam por testes de 6 em 6 meses. Quem é que faz esses testes, né? Todo o setor de radioterapia, ele é feito de um ambiente extremamente multiprofissional. E as pessoas responsáveis por fazer algumas calibragens do equipamento, calibragens mais específicas do equipamento, alguns testes mais específicos associados à dose, a funcionamento, especificidade do feixe, quem faz isso é o físico médico. O tecnólogo, ele também está habilitado a realizar alguns testes específicos, especialmente os testes de precisão da mesa,
se a mesa está com a marcação certa, com o posicionamento certo, se existe integridade da estrutura do equipamento. Então, esses testes associados ao aparelho, no seu funcionamento técnico, quem faz isso é o radiólogo. Mas quando a gente fala dos testes mais específicos associados à distribuição de dose, à especificidade da dose, à potência do feixe, quem faz esses testes são os físicos médicos a partir de protocolos que são definidos pelas sociedades mesmo de física médica. Boa pergunta, Mi. Muito boa pergunta. Entendi. Mas aí, no caso, Laís, tipo, vamos supor, num exame, num tratamento diário que eu vou fazer no meu paciente, se tiver alguma coisa errada, não tem como a gente perceber, no caso, né? Se tiver alguma coisa errada, esses equipamentos são muito modernos a ponto deles apontarem os seus próprios erros. Por exemplo, deu um erro aqui. Então, por exemplo, o equipamento deu um erro. É muito comum aquela escala toda de pacientes serem remanejadas para um outro equipamento. Por conta disso, se o equipamento tiver com erro de calibração, ele tiver com erro de distribuição de dose, tiver com superaquecimento ou qualquer outra disfunção que vai influenciar no tratamento do paciente, é muito perigoso, porque na radioterapia a dose é muito alta, né? E aí esses pacientes são remanejados, em geral, para um outro aparelho. Entendi. Obrigada, Laís. Nada. Então, vou continuar aqui, para a gente continuar discutindo, só para finalizar essa parte física, né? Então, a gente vai ter... acho que foi aqui, né? Então, essa aqui. Esses elétrons, então, eles vêm em alta velocidade, eles sobem no guia de onda e se choca aqui com o alvo. Quando ele se choca com o alvo, o que a gente tem? A gente tem o feixe, né? O feixe foi gerado e o nosso paciente, ele está aqui embaixo para receber esse feixe de radiação, né? Esse sistema de transporte do feixe é o que a gente vai encontrar nessas bobinas que a gente chama bobinas de transporte, que são de deflexão, focagem e direcionamento do feixe, né? Que é essa porção aqui que a gente vai encontrar dessas 3 bobinas fazendo essa movimentação aqui. Então, essas bobinas, elas têm ângulos diferentes, né? Uma de 90, 270 e 12,5 graus, para que a gente tenha essa deflexão do feixe, para que ele possa finalmente se chocar. Então, esse sistema de transporte do feixe é nada mais, nada menos do que isso aqui. Olha aqui. Aqui a gente tem o filamento, tá bom? Esse filamento, ele foi aquecido, e aí esses elétrons saem do canhão de elétrons. Quando eles saem do canhão de elétrons, eles viajam naquele tubo acelerador. Viajando no tubo acelerador, eles entram para o sistema de bobina, no sistema de transporte. Esses elétrons, eles fazem essa deflexão, que a gente chama. Então, eles se movimentam e se chocam com o alvo, target. Se chocam com o alvo e geram o feixe de radiação que vai tratar aquele paciente, né? Então, obviamente, não é um fundamento exatamente... O fundamento físico, a logística física é igual ao que a gente encontra nos equipamentos de tomografia, nos equipamentos de raio-x. Entretanto, né, as especificidades físicas do equipamento, elas são muito grandes, né? Que garantem com que esse feixe gerado desse choque com o alvo seja tão potente ali para a gente tratar um paciente. Esse sistema de transporte do feixe, especialmente esse que faz essa deflexão, né? É o que a gente chama de deflexão acromática. Então, esse elétron vem, ele dá essa deflexão e ele se choca com o alvo. Existem vários outros equipamentos que funcionam de um jeito diferente. Em geral, esses equipamentos aqui são da Varian e da Siemens. O da Elekta, por exemplo, ele tem o que a gente chama de deflexão acromática. Então, essa deflexão acromática, né, o elétron vem, ele é concentrado na primeira bobina, depois ele é concentrado novamente na segunda bobina,
na terceira bobina, até que ele se choque com o alvo e gere o feixe direto, né? Existem outros equipamentos que atuam de outras formas, mas os principais equipamentos hoje atuam com essa deflexão, e essa deflexão dá essa volta nas bobinas e se choca com o alvo, tá? Bem, o feixe de raio-x, então, ele é gerado, né? Esses elétrons, eles se chocam com o alvo e o raio-x é gerado em várias tonalidades de energia. Então, gerou aqui feixes muito fortes, né? Aqui a gente tem feixes menos fortes. Então, a ideia no acelerador linear é a gente criar um sistema de colimação desse feixe. Esse feixe, ele precisa chegar no nosso paciente de uma forma uniforme. E aí existem vários sistemas de colimação que vão garantir isso, né? A gente vai ter aqui um colimador primário, vamos ver aqui, essa parte preta aqui, tá? Aqui o raio-x, o elétron veio, se chocou com o alvo. Essa parte em vermelho aqui é o raio-x que foi gerado. Aí existe esse colimador primário, tá bom? Esse colimador primário, né, obviamente, ele colima o feixe, não é um filtro, tá bom? Não é filtro. Ele é um colimador do feixe. Então, esse feixe, ele foi colimado, ele está todo direcionado. Aí vem um filtro. Esse filtro, ele tem a ideia de deixar tudo que passa a partir dele uniforme. E aí, esse filtro aqui, ele filtra, então, o feixe que vai passar. E este feixe que vai passar vai ser colimado em um segundo momento, num segundo colimador. E agora, o paciente vai poder receber esse feixe de radiação. Ainda, além do colimador primário, além do colimador secundário, existem outras estruturas que podem ser utilizadas como acessórios para que esse feixe chegue de uma forma mais uniforme no paciente, né? Aqui eu coloquei um gráfico falando mais ou menos como é que é a faixa de energia desse raio-x na direção que ele se propaga. Então, acompanhem aqui comigo uma coisa, tá bom? Bem aqui nessa área, é a área que está escrito alvo, tá bom? Então, a direção que o elétron está vindo é essa aqui. Ele vem embora, vai embora. Tá bom? Então, este elétron se chocando, entrando em contato com o alvo, a tendência que ele tem em continuar a sua movimentação na mesma direção gera um ponto máximo de energia. Então, a gente vai olhar que quando ele vai embora indo na mesma direção, esse pico de atividade chega a ser 20 megaelectrovolts, né? 4 megaelectrovolts. E à medida que ele vai se dispersando, aí vejam aqui, ele saindo do ângulo, né? Aqui ele está indo exatamente na direção. Então, à medida que ele vai saindo do ângulo 30 graus, 60 graus, 90 graus, a gente vai experimentando a perda da potência desse feixe, né? Então, a tendência é, quanto mais reto esse feixe for, né, mais potente é a propagação dessa energia. Bem, então, na tentativa... Professora, Oi. volta naquele slide que estava. Volta. Se na reta ele é mais potente, por que o anterior, aquele verdinho, ele está com 400 MeV e o que está mais reto está com 20? Então, aqui ele está com 400 kV. Não sei se você está conseguindo ver. Não, desculpa. Não, é que eu estou vendo pelo celular. Desculpa, foi eu mesmo. Não, desculpa. Tudo bem. Aí, olha só. Aqui, Rô, que eu estava falando... MeV, não 4. Entendeu? Isso. Aqui, o que eu estava falando é que olha aqui como ele faz uma bolinha, tá vendo? Quando ele faz uma bolinha, ele sai da reta. Aí, quando ele faz essa angulação aqui de 30, ou faz essa angulação de 60, ele perde. Isso, ele perde. Boa pergunta. Se tivesse maior aqui, estava errado mesmo. Boa pergunta.
Não, eu tava confundindo aqui o 20 e o 4 MeV aí. Tá bom, tudo bem. Desculpa. Tudo bem. É que o celular fica bem pequenininho difícil, aqui. porque é bem pequenininho. Eu acho que eu vou aumentar até a intensidade daquela cor ali, porque às vezes a pessoa não vê. Mas, pois bem, então, esse feixe, aí, quando ele é gerado, né, na tentativa de tentar homogeneizar ele, a gente bota esse filtro. Esse filtro é como se fosse um filtro mesmo. Ele é um filtro para achatar o feixe. Opa! Ele é um filtro achatador, né? Para que o feixe que passe, o filtro é esse triângulozinho bem aqui. Ele é colocado na saída do carrossel, que a gente chama. Então, esse filtro, ele achata o feixe para ele vir mais homogêneo. Por quê? Porque quando não tem filtro, olha só como ele vem. O feixe vem uma bolotona aqui em cima. E essa área toda que recebe primeiro, ela fica superaquecida. Mas quando o filtro achata isso, olha só como essa energia vem retinha e aí não sobrecarrega, né, uma determinada área. Bem, então, além dos filtros, né, a gente vai ter aquele primeiro sistema de colimação, aí tem o filtro, depois a gente tem um segundo sistema de colimação, e o colimador é feito de tungstênio, como eu falei para vocês. Então, esse sistema de colimação, ele é um sistema fundamental para a gente ter uma maior estabilidade assim, do feixe que vai interagir com o paciente. Esse filtro aqui que está com esse formato estranho é o filtro que eu falei para vocês, que é o colimador multilift. Então, o colimador de multilift, olha só como é bem bonito isso. Então, o colimador multilift, essas lâminas, elas se movimentam. Então, elas se movimentam para dar essas curvas para aquele determinado tumor, sabe? E essas movimentações desse sistema de colimação é o que vai garantir a modulação que a gente vai chamar na radioterapia quando a gente fala que a gente consegue administrar uma quantidade maior nessa área aqui e proteger as outras com esse sistema de colimação, é nada mais, nada menos do que a gente vai chamar de radioterapia com intensidade modulada, né? A intensidade modulada não é nada mais, nada menos do que a capacidade que esses filtros têm de protegerem e colimarem uma determinada área. E aí, esse colimador, essas lâminas, elas se movimentam, né? E deixam essa região exatamente no formatinho do tumor. E aí, a gente não vai ter uma exposição maior das áreas ao redor do paciente ali. Bem, aqui ficou bem ruim essa imagem, não sei porquê, mas eu quero mostrar para vocês todas essas estruturas que a gente conversou hoje. Então, a gente tem aqui o canhão de elétrons, né? Esse canhão de elétrons, esses elétrons entram no tubo acelerador. Tá? Entrando nesse tubo acelerador, ele é transportado, né? Aí ele faz aquela deflexão e se choca com o alvo. Então, na saída do alvo, a gente tem a janela de saída, né? Tem o primeiro sistema de colimação. A gente tem filtros, né, que vão achatar esse feixe. Depois, a gente tem um segundo sistema de colimação. E, por último, a gente tem o colimador multilift, que são esses colimadores que vão garantir a movimentação exatamente no tamanho do tumor, né? A gente vai ter isso aqui como apresentação, então, final de um acelerador linear, né? Os elétrons saem do canhão, entram no tubo acelerador. Esse tubo aqui já deve ter uns 50 centímetros, mais ou menos, 40 centímetros. Eles se movimentam na deflexão através das bobinas, se chocam com o alvo, passam por um primeiro sistema de filtração, de colimação, passam por um filtro achatador, um segundo sistema, e aqui embaixo um colimador multilift, que dá esse formatinho aqui, um formatinho diferente, que vai ser exatamente o formato do tumor. Antes de passar esse exercício para vocês, eu quero mostrar um vídeo. E esse vídeo é um vídeo da Elekta, que mostra como um acelerador linear funciona. Esse vídeo aqui é bem legal.
E ele fala isso, né? Como é que funciona um acelerador linear? E aí vocês vão ver que tudo que eu falei para vocês está muito bem descrito aqui. Então, como é que funciona esse acelerador linear, né? Ela está falando aqui que todos os tumores eles são sensíveis à radiação, mas a radiação ela consegue destruir células cancerígenas, né? E isso depende da habilidade do acelerador linear. Já está passando o vídeo? Para mim está travada a tela. Ai, poxa, eu estou passando um vídeo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o link aqui e vou deixar aqui na nossa aba de conversa, então. Assistam esse vídeo aqui. Esse vídeo que eu acabei de colocar aqui e vou mandar para vocês por e-mail. Eu gostaria que vocês... Flávia, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu mando para você e aí você copia esse link lá, tá bom? Tá bom. Então, aqui a gente vai ter um outro exercício. Esse exercício são 3 questões só. São 3 questões longas, tá bom? A primeira é descrever o benefício da utilização do acelerador linear em relação ao equipamento de cobalto. A segunda, explicar o fundamento físico da geração do feixe, e isso é bem prolongado. E depois, escolher 3 estruturas do acelerador linear, pode ser o canhão de elétrons, pode ser o guia de ondas, pode ser o tubo acelerador, pode ser o claustron, pode ser qualquer coisa. E explicar o que são essas estruturas, tá? Alguma dúvida, gente? Eu sei que falar de física, assim, de equipamento, é às vezes muito delicado, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Olá, é para entregar essas atividades? Pode ser entregar na semana que vem. Ah, tá ok. Eu vou mandar para. Mas vai passar para a Flávia, professora? Eu vou mandar para a Flá aqui o link, tá bom? Porque não, o exercício já está aqui. O exercício está no slide já. O que eu vou mandar é o link do vídeo, que eu não consegui projetar aqui para vocês. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Tá bom, Pro. Por hoje é isso, bebê. Oi. Alguma pergunta, Ana Paula? Não era eu, não. Acho que era a Flávia, não sei. Perguntou alguma coisa, Flávia? Filha. Bem, então, gente, por hoje é isso. Estamos conversados. Na próxima aula, a gente vai continuar falando de aceleração linear. Tá bom? Um beijo, boa noite. Boa noite.